A paz do Senhor a todos. Estamos aqui nesse dia, o dia todo com Jesus, e agora chegou a hora do Ministério das Mulheres. E eu vou dar abertura ao nosso horário com um texto. O texto chama-se Defeito de Mulher. Nós temos defeito? Vamos ver. Quando Deus estava fazendo a mulher, um anjo apareceu e disse: por que gastas tanto tempo com esta criatura? E o Senhor respondeu: você viu a minha folha de especificações para ela? Deve ser completamente flexível, porém não deve ser de plástico. Deve ter mais de 200 partes móveis, porém todas arredondadas e macias. E ser capaz de funcionar como uma dieta rígida. Ela deve ter um colo que possa acomodar mais de 5 crianças ao mesmo tempo. E ter um beijo que possa curar desde um joelho ralado até um coração ferido. Dentre tantas outras, o anjo se maravilhou com os requisitos. É muito trabalho para um dia só. Espere até amanhã para terminá-la, Senhor. Não, eu vou terminar ainda hoje, o Senhor disse. Estou muito perto de terminar esta criação, que é a favorita do meu próprio coração. Ela já se cura sozinha quando está doente e pode trabalhar 18 horas por dia. O anjo se aproximou mais perto e tocou a mulher. Ora, a fizeste suave. Sim, suave, disse o Senhor, mas muito forte. Não tem ideia do que pode aguentar ou conseguir. Será capaz de pensar? Perguntou o anjo. Não somente será capaz de pensar, respondeu Deus, mas também de raciocinar e negociar. Mesmo que pareça ser desligada, ela prestará atenção em tudo o que for importante. Então, notando algo, o anjo estendeu a mão e tocou os olhos da mulher. Senhor, parece que este modelo tem um vazamento. Eu disse que estavas colocando muitas coisas nela. Isso não é nenhum vazamento, é uma lágrima. Mas para que serve uma lágrima? Perguntou o anjo. A lágrima, disse Deus, é a maneira que ela tem de expressar seu amor, sua alegria, sua sorte, suas penas, sua consolação, a paz, sua longanimidade, bondade, fé, mansidão, a temperança, seus desenganos, sua solidão, seu sofrimento e seu orgulho. Isto impressionou muito o anjo. És um gênio, Senhor. Pensaste em tudo. A mulher é verdadeiramente maravilhosa. Sim, ela é. A mulher tem forças que maravilham os homens. Aguenta dificuldades. Ela carrega grandes cargas físicas e emocionais. E, porém, ela tem fé e amor. Sorri quando quer chorar e chora quando está feliz. E ri quando está nervosa. Luta pelo que acredita. Enfrenta a injustiça. Não aceita não como resposta quando ela acredita que haja uma solução melhor. Ela se priva para que sua família possa ter algo. Vai ao médico com uma amiga que tem medo de ir. Ama incondicionalmente. Chora quando seus filhos não triunfam e se alegram quando suas amizades conseguem um prêmio. É feliz quando ouve em um nascimento ou casamento. Seu coração se despedaça quando morre um amigo. Sofre com a perda de um ser querido e é ainda mais forte quando pensa que já não há mais forças para continuar. Sabe, inclusive, que um beijo e um abraço podem ajudar a confortar um coração ferido. Mas, porém, há um defeito que não corrigi. É que, às vezes, ela se esquece o quanto vale.
Graça e paz, irmãos e amigos, os que estão aqui presentes e os que estão nos assistindo pela internet. Agradeço a Deus a oportunidade e a diaconisa Sueli, que me convidou para fazer parte desse momento aqui com todos vocês. E parabenizar toda a diretoria da igreja, todos os ministérios, porque, para quem está em casa, a gente que tem visto muito os cultos online, isso é um alento. A Fabiana, o tempo todo, falou, eu não vou, eu não vou, eu não vou. Ah, mas não tem problema, eu vejo você daqui. Mas agora, no final, ela resolveu me acompanhar aqui, cantar junto comigo. E nós vamos louvar para a honra e glória do nosso Deus. Queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter. Aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e hizo bem. Deus, meu Senhor, minha vida é pra teu louvor, meu Deus, meu Senhor, minha vida é pra teu louvor. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter. Em meu ser, tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu
A paz do Senhor, a todos que estão aqui presentes no templo e também a todos que estão nos assistindo em casa. Nós louvamos ao Senhor por essa oportunidade que temos de estarmos aqui, né? Como é gostoso estar na casa do Senhor. A Deise, agora há pouco, falou que é um alento para a gente que está em casa participar no culto pela transmissão online. É um alento mesmo. Mas quando a gente chega aqui, é maravilhoso. A gente sente, assim, uma coisa muito gostosa. Quando a gente era criança, desde o tempo que eu era criança, que faz muito tempo, a gente falava o verso: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E a gente fica feliz de estar aqui. Mas vocês que estão em casa, também sintam a alegria do Espírito Santo, porque Ele está presente também aí com vocês. E agradecemos muito a Deus essa oportunidade, porque só Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Nosso tema, o tema que nós vamos falar nessa tarde, é a mulher no ministério de Jesus. E aí, quando o pastor nos passou esse tema, a gente pensou, o que a gente pode levar para ilustrar a nossa fala? E aí pensamos e chegamos a uma conclusão. Nós vamos pensar, nós vamos falar sobre o cacto. E alguém vai falar assim, um cacto, né? Sim, nós vamos fazer um paralelo do cacto e a mulher. O que é um cacto, né? Os cactos são plantas adaptadas a uma vida assim, de seca, de regiões de desertos. Ele sobrevive, o cacto sobrevive naquele deserto lá, abandonado, ele sozinho, ele resiste. Por quê? Ele traz dentro dos seus tecidos uma boa quantidade de água. Então, pelo reservatório, vamos dizer assim, de água que ele tem nos seus tecidos, ele consegue sobreviver ali, àquela seca. E aí, a gente olha assim, que a gente vê um cacto lá sozinho, naquele ambiente assim, de deserto mesmo, de muita seca, e, de repente, a gente vê o cacto florescendo. Ele floresce. No sol, numa terra seca, ninguém está cuidando dele, e ele está lá abandonado, sozinho. E ele aparece aquela flor linda, trazendo beleza e perfume. Os cactos nos lembram vitalidade, persistência, né? Ele resiste ali. E aí nós vamos fazer esse paralelo de um cacto, que a gente já viu que é resistente, com uma mulher. Por que uma mulher? A mulher, ela pode ser mãe, esposa, filha, irmã. A mulher, ela junta funções. Ela junta funções da casa e, muitas das vezes, ela também tem que trabalhar para fora. Então, ela cuida dos filhos, ela levanta, ela tem que dar conta de todos os detalhes do alimento, do filho, da merenda, da escola, da hora que vai levar, quem vai buscar, quem vai trazer, quem vai levar. É aquele cuidado que a mulher tem. Aí ela vai trabalhar, ela tem que fazer a lista de compra, ela às vezes tem que ir lá fazer a compra, ela volta do trabalho, faz a comida e cuida de tudo isso. E ela está sempre ali em atividade, sempre firme. Não importa se ela está com dor de cabeça, não importa, porque a mulher, ela tem um período, todo mês ela passa mal. Não importa, ela passando mal ou não, ela está ali, resistente, cuidando, fazendo as suas atividades.
E ela também dá conta, a mulher cristã, dá conta dos trabalhos na igreja. Ela canta na igreja, ela pode pregar, ela pode tocar, ela tem as suas atividades na igreja também. Como um ser pode sobreviver a dar conta de tanta coisa, às vezes numa situação difícil? Quando na casa de vocês, quando um filho está doente, ou quando ele está com um problema, quando ele tem que resolver alguma coisa que ele não consegue, quando ele procura uma coisa que não acha, quem que ele grita? Mãe. Ele grita. A mãe, ou então a esposa. Mulher, cadê minha roupa? Cadê minha camisa? Então, a mulher, ela tem essa característica de dar conta de tudo. Não importa se ela está mal, se ela está bem, se ela está triste, não importa. Ela dá conta de todas essas situações. Por isso, nós pensamos no cacto, que é resistente, que parece frágil, mas ele é forte. E ele floresce. O importante é isso, é florescer. Ele floresce. E quando a gente lê a Bíblia, nós vamos encontrar mulheres retratadas nas suas mais diferentes situações. A gente lê a Bíblia, a gente encontra várias mulheres em várias situações. Situações alegres, mas situações difíceis. Mas a mulher, quando você chega no final daquela história, você vê que a mulher triunfou. Ela foi vitoriosa, não importa qual foi o problema, ela venceu. E, às vezes, a gente passando rápido um olhar na Bíblia, né, vamos encontrar mulheres que estão parecendo fracas, infelizes, desprezadas, frustradas. Mas elas se colocaram no plano de Deus, como servas, e elas foram vitoriosas. E assim, nós poderíamos citar várias mulheres, Joquebede, várias outras mulheres, Noemi, Ruth, Débora, nós poderíamos citar todas essas, mas eu gostaria de contar só uma mulher que se sentia desprezada. A gente tem a história dela, mas não tem o nome dela. Nem o nome dela foi citado. Ela vivia numa época e num lugar em que a mulher ela era colocada de segundo plano. Ela é conhecida como a mulher samaritana, como a mulher lá de Samaria. E um dia ela foi tirar a água do poço e Jesus estava lá no poço de Jacó. E Jesus estava lá e ela foi num horário de meio-dia. O sol estava muito quente. Ninguém ia buscar água meio-dia por causa do calor. O sol era muito quente. Mas aquela mulher, ela vivia uma vergonha. Ela se escondia numa vida de mentiras. Então, ela não podia se encontrar com as outras mulheres, com as mulheres da sociedade. Então, ela ia nesse horário que as mulheres, vamos dizer, do bem, entre aspas, não estavam lá. Mas, quando ela chegou lá, estava Jesus. E Jesus, conversando com ela, Jesus falou assim, olha, se você beber dessa água, você vai ter sede. Mas se você beber da água que eu te der, nunca mais você vai ter sede. Essa mulher queria essa água. Sabe por quê? Porque aquela água que Jesus estava oferecendo para ela, quem nele crer, recebe essa água, nunca mais será sede, porque rios de água viva fluirão do seu interior. Irmãos, é maravilhoso essa história. E aquela mulher creu. E ela recebeu essa água, a água viva, e transformou a história daquela mulher.
E aquela mulher que era frustrada, triste, ela saiu dali falando do amor de Deus. Ela saiu dali testemunhando a Jesus. Trazendo isso para os nossos dias, eu estava pensando, nós vivemos momentos felizes. A gente vive feliz, não vive? A gente vai a uma festa, a gente recebe boas notícias, a gente vê os filhos casando, a gente vê os netos nascendo. E quando recebe notícia de você vai ser vó de gêmeos? É uma delícia, você fica, é alegria em dobro. A gente vê o nascimento dos filhos, depois vê o nascimento dos netos, irmãos, é gostoso demais. A gente vive momentos felizes, mas a gente vive momentos tristes também. E aqui, nós pegando assim, um gancho nessa situação que nós estamos vivendo, de uma pandemia, que o mundo todo está gemendo. O mundo todo, irmãos. Geme de dor, de tristeza. Nós passamos por momentos de enfermidades. É muito triste quando você vai ao médico e o médico te dá um laudo triste. Você está com uma doença e não tem cura. Você tem que sair dali como? Feliz? Batendo palma? Não, a gente sai chorando. A gente está vivendo um momento de dor, de perdas, de separação, irmãos, de luto. Quantos lares de irmãos nossos quantos lares estão em luto? Famílias em luto. Isso é muito triste. E é uma realidade que nós estamos vivendo. Nós, mulheres cristãs, que vivemos, que adoramos a Deus, que servimos a Deus, passamos por isso. Nós choramos. Às vezes eu ouço alguns pregadores falando assim, olha, você precisa se converter, porque você indo para Deus, quando você aceita, você nunca mais vai ter tristeza, nunca mais vai ter dor. Irmãos, isso é um engano, porque aqui no mundo nós temos aflições, nós choramos aqui no mundo, nós separamos de pessoas queridas. Isso é dor. A gente sofre, sim, a gente chora. Enfrentamos situações difíceis. Como mulheres, eu vou me retratar aqui como as mulheres, né? As mulheres sofrem, sim, choram. Tem que dar notícia triste para um filho, tem que dar uma notícia triste para um neto, tem que dar notícia triste para a família. Isso é dor, irmãos. Nós sofremos, nós passamos por momentos difíceis, né? Mas como que nós vamos nos posicionar no meio desse assim, de emaranhado de tristeza, de lutas, de coisas difíceis? Como nós vamos nos posicionar na obra do Senhor? Como é que nós vamos nos posicionar no ministério de Jesus? Nós, mulheres, no ministério de Jesus. Como nós vamos nos posicionar? E aí, eu quero pedir licença e voltar à comparação. Nós somos cactos. A força do cacto. Lá no deserto. E aí eu vou abrir, assim, também para os irmãos que quiserem se sentir cactos, tá? Porque tem uns irmãos aqui que também são cactos. Então, eu vou abrir esse espaço. Nós somos cactos, irmãos. Nós somos cactos. A gente pensa naquele cacto lá sozinho. Quem já se sentiu assim? Como se estivesse numa situação difícil, impossível, lá sozinho. Parece que não tem solução para o seu problema. Não tem solução. Mas, de repente, você floresce. Sabe por quê? Porque nós não estamos sozinhos.
nós não estamos sozinhos. O que Jesus disse? Eu estou com vocês até a consumação dos séculos. Nós, quando pensamos que estamos só, não, porque o Senhor está conosco. É uma prática minha. Todas as vezes que eu sinto, particularmente, eu vou falar isso para vocês, todas as vezes que eu sinto, isso não vou conseguir, aí eu falo assim, não, eu vou conseguir sim. Sabe por quê? Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós podemos, irmãos, nós somos fortes em Cristo. Você quer falar comigo? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A gente tem que lembrar disso. Nós somos resistentes. Sabe o cacto resistente? Resiste ao sol, à seca, ao vento. Ele resiste. E nós somos como os cactos, irmãos. Nós temos dentro de nós a fonte da água viva, porque nós bebemos da água viva que Jesus nos deu. Nós aceitamos, nós cremos em Jesus e Ele está presente em nós. Então, nós somos resistentes. E o salmista, no Salmo 92, ele coloca isso em forma de canção, que eu acho muito bonito. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Na velhice, quando todo mundo fala assim, você agora não tem mais como trabalhar, eu posso sim, eu posso florescer na velhice. Tudo bem que a gente não tem mais o vigor de um jovem, de fazer, de ir, tudo bem, cada um na sua etapa, cada um no seu tempo, mas a gente floresce ainda na velhice, para testemunhar do amor de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. E aí, trazendo dentro de nós essa força que Deus nos dá, essa resistência, nós vamos vivendo os nossos desertos e vamos vencendo, né? E todos nós, sem exceção, tem uma missão. Quando a gente nasce, a gente tem uma missão. A gente tem um ministério. O que é ministério? É trabalho, é a realização de trabalho, é a realização de uma tarefa, de uma obra, cada um no seu lugar. Jesus nos deu essa missão. Quando Ele falou, ide às nações e ensinai. Eu acho isso maravilhoso, que essa missão é nossa também. Ela é nossa de mulheres. Temos que ir testemunhar do amor de Deus, da mensagem, anunciar Jesus, a salvação. E cada um vai de uma forma. Hoje nós ouvimos pela manhã, aqui, as irmãs falando sobre o cuidado de trabalhar na cozinha, de fazer alimentação para 1.000 pessoas, para 500 pessoas. Que bênção, irmãos! Isso é maravilhoso. E a gente vê a mão de Deus ali, quando a gente faz com amor. Quando a gente faz com amor, a gente vê a bênção do Senhor. E eu agora, pensando nisso, eu vou testemunhar, e eu acho que eu já testemunhei aqui na igreja, de um trabalho, um congresso da Resofap, que nós estávamos ali no acampamento Canaã. Nós tínhamos 500 pessoas inscritas. Fizemos comida para 500 pessoas. Mas eu não sei como saiu uma história aí, que quem quisesse podia ir almoçar lá na igreja. Irmãos, parou um ônibus e uns carros. Pararam. E simplesmente pararam na hora do almoço, entraram na fila e foram almoçar. A comida que era para 500 pessoas, tinha 800 pessoas. Só que quem chegou mais tarde, que não tinha feito inscrição,
foram os primeiros a comer. E quem estava lá dentro, ainda terminando aquela, foi lá. Aí a maninha que estava aqui, a Débora, ela chegou, me chamou, Sueli, não tem comida. Tem que mandar esse povo embora. Eu falei, como que eu vou tirar o prato da pessoa e falar, vai embora? Eu falei, não. Eu falei, maninha. Aí ela falou assim, eu olhei, irmãos, a filha estava indo lá, quem conhece o acampamento sabe. Eu olhei e falei assim, não vai dar comida. Ela me mostrou um tanto que tinha da comida na panela. Eu falei assim, aí eu lembrei da multiplicação. Olha só, por que a gente tem que ler a Bíblia? Por que a gente tem que aprender? Porque a gente sabe o que é verdadeiro, o que acontece quando falta. E eu, na hora, lembrei da multiplicação. E a diaconisa Eliana ia passando, eu falei, vem aqui. Ela nem sabia para que era, você vinha orar comigo, que agora a gente precisa de multiplicação. E eu orei, irmãos, eu falei, Senhor, em teu nome, Jesus, multiplique essa comida, porque nós não vamos passar vergonha, porque nós somos servas do Senhor. E eu sentei e almocei, irmãos. Sentei e almocei feliz ali, sossegada, porque eu coloquei nas mãos do Senhor. E quando terminou, todo mundo comeu, aí eu fui lá. Maninha, o que sobrou? Não sobra? A maninha me mostrou as panelas, estavam todas com aquele tanto de comida que tinha sobrado aquela comida. A bênção daquele passado, irmãos, é nossa. Nós temos que acreditar. A gente passa por situações difíceis? Passa, mas o Senhor está conosco. A gente vai, ide. Hoje a tecnologia, ela está muito a nosso favor. A gente só aperta um botão, uma tecla, o mundo inteiro. A gente está conectado com o mundo todo. Aproveitem isso. Aproveite o celular. Mande uma figurinha. Se você não tem muita coisa para falar, manda aquela figurinha. Estamos sob os cuidados de Deus. Deus é maior. Deus está contigo. Deus te abençoe. Põe assim, mas fale de Deus, fale do amor de Jesus para as pessoas. Não é só, tem gente que fala assim, é só pregar e ir lá na frente, mas eu não tenho essa aptidão, esse dom. Não tem isso, mas o que você sabe fazer? Tudo que a gente faz, irmãos, é para a glória de Deus. O ministério de mulheres é um ministério para edificação. Quando estamos orando, irmãos, os nossos filhos estão nos vendo. As pessoas estão nos vendo. O nosso relacionamento em casa, com o marido, com os filhos. Vocês pensam que não, mas os vizinhos sabem quando a gente briga. Sabe se você está brigando. As pessoas sabem quando você está brigando. Todo mundo está olhando o nosso relacionamento, as nossas atitudes no trabalho, na escola, e nós temos que florescer. O que é florescer? Espalhar o perfume do amor de Cristo em nós. Em nós. Nós temos... Tem gente que fala assim, ninguém tem nada com a minha vida, eu faço o que eu quiser. Não é assim, não. Nós temos, sim, nós temos com a vida assim, dos outros. A nossa missão é ir ensinar. E nós somos exemplo, nós temos que testemunhar de Jesus em nossas vidas. E de ensinar. Mas para eu ensinar, eu preciso aprender. Como que eu vou dar uma aula se eu não sei? Se eu não estudei aquilo? Como é que eu vou dar uma aula? Como eu vou ensinar alguém? Como eu vou falar do amor de Jesus se eu não vivo isso? Eu preciso aprender. Aprender. A gente aprende na palavra de Deus. É lendo a Bíblia. Tem gente que a Bíblia fica lá guardada muito tempo. Só abre, às vezes, quando vem para a igreja. E, às vezes, nem isso mais, né? Nós temos que estudar a palavra de Deus. É aqui, irmãos, que a gente aprende. Quando Jesus foi tentado... Ele venceu porque ele falava, está escrito. Por que ele sabia que estava escrito? Porque ele lia. Ele tinha a palavra. Ele sabia a
palavra. Nós temos que saber a palavra de Deus. E o estilo de vida da gente é um ministério. É um ministério. Esse ministério que exercemos deve estar em harmonia com o ministério de Jesus. Nós não podemos fazer uma coisa quando a palavra de Deus diz outra. Onde nós temos que ver o ministério de Jesus transborda paz, transborda amor, alegria, bondade, mansidão, domínio próprio. Ah, irmãos, como é difícil esse domínio próprio. E é o próprio, hein? É você mesmo. Por isso que ele é próprio. Aquela raiva, aquela coisa de qualquer coisa. Vai, bateu, levou. Não é assim, irmãos. Nós temos que ter domínio próprio. E vivendo isso, voltando à ilustração, os cactos são resistentes. Eles florescem em Cristo, mostrando, irmãos, todo o amor de Deus. Está fácil? É fácil? Não. É difícil? É difícil. Mas a Bíblia fala, esforçai-vos. Esforçai-vos e não desfaleçam o trabalho de suas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Quando a Bíblia fala, esforçai-vos, esforço, irmão, não é uma coisa, se der eu faço. Não é assim, não. Esforço é coisa difícil. É difícil, mas nós vamos fazer em nome de Jesus. Comece a falar com Deus. Irmãos, comece a falar com Deus diariamente, colocando toda a sua limitação. Fala com Deus toda a sua ansiedade. Conta para Ele toda a sua dor. Coloque a sua vida no altar do Senhor, nas mãos do Senhor, sob os cuidados de Deus. Coloque seus filhos, a sua casa, a sua família, o seu marido nas mãos do Senhor, a sua esposa, os homens que estão aqui. Se coloque na mão do Senhor. E aí nós vamos vencendo, irmãos. Nós vamos vencer porque nós somos resistentes. E em Cristo nós podemos todas as coisas. Coloque seus sonhos, os sonhos dos seus filhos. Coloque tudo nas mãos do Senhor e vamos adorar a Deus. E vamos colocar, Senhor, me usa segundo a sua vontade na tua obra, porque tu és fiel, Senhor. Deus é fiel, irmãos. Deus é fiel e Ele pode fazer aquilo que para nós é impossível, Ele pode nos fazer. Senhor, eu quero te adorar. Eu quero te adorar porque aquele que começou a boa obra em nós, Ele é fiel para completá-la em nós. Então, irmãos, nessa tarde, a palavra de ânimo, nós somos cactos, resistentes e florescentes. Apesar das circunstâncias, Deus está conosco. E nós vamos adorar ao nosso Deus. Adoração, que nós possamos viver para a honra e glória do Senhor. Uma vida com propósito é essa, uma vida que glorifique a Deus. Em todo tempo, em toda maneira de viver. Vamos nos colocar em pé? Vamos louvar ao Senhor e vamos falar que Ele é fiel e que nós vamos adorá-lo. E terminando o louvor, nós vamos passar a palavra para o outro ministério, em nome de Jesus. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar,
mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel.